Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Juba Talks. Hoje eu converso com Davidson Ferreira, que é um empresário e criador do método Lidere-se, que ajuda as pessoas a liderar as suas próprias vidas e a venderem melhor. Além disso, pessoal, Davidson já foi gestor de uma das maiores concessionárias do país e do mundo. Neste episódio, a gente vai conversar com o Davidson sobre sua jornada de empreendedorismo e como ele superou. Há alguns anos ele recebeu um ultimato, com a notícia de que tinha apenas 5 anos de vida. Davidson não se deixou abalar e conseguiu dar a volta por cima. Acompanhe essa conversa que eu tive com o Davidson Ferreira e descubra como liderar sua própria vida e vender melhor. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Juba Talks. E nesse episódio, temos aqui um cara que a gente conhece aqui, que a gente acompanha as gravações dele, um host de um podcast. Super, muito massa esse podcast. Um dos melhores podcasts que a gente produz aqui. É hora que a gente produz bastante, hein? Acho bem legal esse papo sobre desenvolvimento pessoal, sobre gestão, sobre administração, sobre vendas, que é um papo que eu gosto muito, mas principalmente um papo também espiritualizado. A gente traz também um conteúdo mais voltado não só para o público cristão, mas um público que gosta de Deus, né? Estamos aqui com o Davidson. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, irmão? Como é que você tá, Juba? Tamo junto. Bem, cara. Junto. Obrigado pelo convite, é uma honra. Eu que tô sempre aí, né, desse lado, É verdade. às vezes entrevistando, perguntando, interagindo. Hoje eu vou deixar a responsa pra você. Eu só vou na tua aí agora. Show de bola, cara, show de bola. Obrigado aí pelo domingão que a gente tá gravando aqui. Mas olha, pra gente começar o papo, antes da gente iniciar aquele papo todo, o pessoal no início do episódio viu a sua história. A gente faz uma apresentação do convidado no início do podcast. Então a galera já sabe sobre a parte business, sobre tudo, a questão do método Lidere-se. E aí, pra gente dar um pontapé nessa parte inicial, vamos trazer essa questão do método do Lidere-se, que é um negócio. Eu gosto muito quando a galera pega um conhecimento e ela deixa de um jeito como se fosse uma jornada. Explica pra gente essa questão aí. É uma jornada? Como é que funciona assim? Tá. O Lidere-se, como é que ele... Eu acho que faz sentido eu te falar como é que ele surgiu, até para dar sentido, né, cara? Boa, Assim, boa. porque tem muitos cursos hoje, muitos treinamentos, e tem um pouco da moda também, né, cara? Não sei se felizmente ou infelizmente, mas muita moda. gente também que entra na moda, sabe? Com certeza. Eu vou fazer um curso para botar o pessoal para vender. E, na verdade, eu fiz um curso, claro que é um curso que a gente comercializa esse curso, mas ele nasceu, cara, num desejo assim de compartilhar com as pessoas a experiência que me levou a acertar na vida. Porque depois de 20... E eu levei, cara, assim... Tem gente que fala assim, mas do nada surgiu o Lidere-se. Interessante. Cara, demorou 27 anos para surgir o Lidere-se. Entendeu? Então as pessoas falam assim, nossa, é do nada. Não é do nada. Foi uma história de 27 anos que eu comecei a fazer mentoria, né, com o Brunet. E aí eu comecei a tentar modelar isso. Eu falei assim, cara, como é que eu coloco 27 anos num treinamento que possa contribuir com as pessoas e ajudar as pessoas a tomarem decisões e errar menos do que eu errei, ou menos que normalmente elas errariam, né? Para que elas possam atingir resultado e ter uma vida mais feliz. E aí eu falei assim, Juba, eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Porque é muito conhecimento que você vai adquirindo ao longo da vida. Você vê, eu fui oficial do Exército, depois de ser oficial do Exército, aí eu fui para o mundo corporativo, comecei como vendedor. Mas antes de eu me tornar vendedor, de oficial do Exército para vendedor, cara, eu bati um monte a cabeça até acertar como que eu ia, né? Cheguei a essa questão do vendedor. Aí depois, para descobrir que eu era vendedor, aí passei por problema familiar, passei por problema de saúde, passei por depressão, passei por problema na família. Antes de decidir ser vendedor, eu fui demitido um mês antes de eu casar. Nossa. Então, assim, tudo por decisões erradas, muitas das vezes, que a gente toma na vida, mas que a gente não tem essa consciência, né, de como tomar decisões. E aí, você vai naquela tentativa e erro. E eu vejo muitas pessoas evoluindo na vida, crescendo, ou tentando achar um caminho por tentativa e erro. Escolhe um caminho, erra, daí começa de novo, erra, começa de novo, erra, começa de novo, acerta. Aí acerta, aí tá no caminho certo, toma uma decisão, volta pro caminho errado. E aí fala, puta, eu tava no caminho certo. Então, e às vezes imagina que a gente só tem uma vida, né, cara? Aí você vai passar uma vida inteira, às vezes errando, acertando, pra chegar, quem sabe um dia e acertar. E aí eu falei assim, cara, então me ardeu no coração isso, né, de ver as pessoas tomando decisões e errando. E eu não tinha uma conexão com a pessoa que eu sou hoje.
entendeu? Lá atrás. Então eu falei assim, então o que que eu penso? Eu falei assim, cara, será que lá atrás, cometendo todos os erros que eu cometi, né, ou dando as cabeçadas que eu dei, se eu tivesse uma pessoa para me conectar como eu, Davidson, sou hoje, eu tivesse encontrado um Davidson 20 anos atrás e perguntado para aquela experiência como eu poderia fazer, será que eu teria errado tanto quanto eu errei? Quanto da minha vida e do meu tempo eu teria economizado e quanto mais coisas eu já teria feito e quanto mais pessoas já poderia ter ajudado ao longo desse caminho se eu tivesse encontrado uma pessoa como eu. Entendeu? Cara, isso que você tá trazendo é um negócio muito interessante, cara, que é um papo que eu vejo muito na internet. Cara, a gente mexe com marketing digital, né? Tá falando aqui a gente, a produção e tal. E, cara, eu vejo muito jovem, às vezes o cara faz uns 19 anos e o cara vende, às vezes acerta ali num curso, o cara vende, sei lá, 1 milhão em 7 dias. A gente vê muito isso, o pessoal do marketing digital. Cara, você vai ver pegar os maiores aí atualmente aí, até antigamente o Henry Ford, por exemplo, ele só ficou realmente estourado a partir dos 50. Que é a questão dele ser um mecânico, ele era um mecânico simples até os 50 anos. A partir dos 50 que ele virou realmente alguém. E isso aí não tá dando um erro na cabeça da galera do digital aí, que por conta de pessoas, não só no digital, às vezes a galera dá certo, às vezes numa situação, e aí uma pessoa que tá lá com quase 40 anos, o cara fala, cara, como é que esse maluco deu certo e eu não dei? Como é que é isso daí? É que assim, cara, vamos voltar um pouco nisso que você está falando do marketing, né? Vamos voltar um pouco nessa questão do marketing. Se você for pegar aquilo que Hitler fez, né, contra, né, os judeus e tudo, você pode ver que uma das estratégias que se você for pesquisar que tinha, o que era? Era se você falar uma inverdade, né, ou seja, uma mentira, né, várias vezes ela acaba se tornando uma verdade. Ela vira uma verdade, né? E muitas das vezes, o que acontece? As pessoas acabam olhando, porque é muito fácil na mídia você contar uma história, mas boa parte dessas pessoas que falam isso, eu nunca vi a conta bancária deles. Eles nunca mostraram a conta bancária. Pelo menos falaram assim, ó, tá aqui na minha conta bancária, eu vou botar para vocês, eu cheguei. Ou ele até pode chegar em 1 milhão. Olha só como tem um contrassenso nisso, Juba. Assim, ó, você pode chegar em 1 milhão? Pode. Mas e se você investiu 5 para chegar em 1? Não é mentira que você chegou no 1 milhão. Mas você botou 5 milhões para chegar no primeiro milhão. Só que a tua conta tá dando 4 negativo. Mas o que não deixa de ser verdade é que você chegou no primeiro milhão. Mas a qual custo? As pessoas às vezes não olham o custo. Uma das coisas que eu comecei a ter cuidado, todo mundo tem esse desejo de conquistar as coisas materiais rápido, né? De não ter mais essa preocupação com dinheiro, de não ter essa preocupação... Da liberdade, a gente quer liberdade. A gente quer essa... Anota aí pra gente falar de liberdade, tá? Boa. É importante a gente falar sobre liberdade, tá? Vamos voltar nesse tópico. As pessoas querem ganhar dinheiro. Fala assim, cara, eu quero ter dinheiro. Mas ela fala assim, cara, eu preciso correr atrás de 1 milhão. Só que quando ela chega no 1 milhão, ela começa a pensar assim, cara, agora como é que eu faço para não perder 1 milhão? Para manter, né? Para manter 1 milhão. Porque assim, eu cheguei no 1 milhão, mas e se eu perder tudo agora e voltar porque eu estava antes? As pessoas começam a ter esse medo. E todo mundo tem essa vontade de chegar no primeiro 1 milhão, no segundo 1 milhão, em 10 milhões, ter uma liberdade financeira, né? Tá tranquilo financeiramente, não se preocupar mais com o dinheiro, né? Mas a questão é assim, cara, que todo mundo que eu vi ter sucesso e ganhar dinheiro, ou ter fama, ou ser uma pessoa de grande notoriedade, assim, socialmente falando, essa pessoa, a grande conquista sempre foi acompanhada de uma grande dor. Ah, com certeza. Só que quando as pessoas olham para a conquista, elas esquecem, elas não perguntam qual foi pelo que aquela pessoa passou para ela chegar até lá. Certo. Porque tudo aquilo que empurra as pessoas para a conquista teve algo antes que foi responsável por uma dor e por um sofrimento. E muitas das vezes o sofrimento que aquela pessoa teve, você não se pergunta se você estaria disposto a passar pelo sofrimento que ela passou para conquistar o que ela conquistou. Ah, interessante. Entendeu? Você pode falar com todo mundo, irmão. Você vai perguntar assim, cara, qual foi teu ponto de dor? O cara vai te contar, ele tem uma conquista,
Mas quando ele te conta a história que tá por trás da conquista, você fala, cara, acho que eu vou ficar com meus 10 mil por mês aqui, porque eu não tô afim de pagar esse preço, não. Isso Entendeu? aí, cara, isso aí é um negócio que é muito interessante. Igual, voltando na parte do marketing, né? Aham. A gente foi no evento de marketing de uma grande empresa eu vou falar, não tem problema falar, é Eduz. Eu fui no evento da Eduz Aham. e assim, a gente é afiliado da Eduz há muito tempo, a gente produz lá e coloca os conteúdos lá dentro. E aí a gente tem confiança com a galera, então é um negócio bem legal. E lá no evento da Eduz eu conheci influencers que vendiam assim milhões. E aí você olha pro perfil da pessoa e fala, cara, parece fácil. Uma menina que a gente conheceu lá, a menina era do ramo de maquiagem. Pô, parece muito fácil. A menina nova, bonita, vende fácil. A gente acha isso. Aí eu fui ver, trocando uma ideia com ela, tava primeiro vendo assim, ela contando a história dela, eu fiquei abismado. Ela falando que pra ela chegar agora, ser uma menina bonita de uns 25 anos, milionária, ela pegava, desde os 19, ela pegava, comprava no AliExpress, tipo assim, pô, eu acho que kit de maquiagem, pelo que eu entendi, dava dar uns R$ 80, sei lá. Ela comprava por acho que 20 e vendia por 150. E Aham. aí ela faturou milhões assim. Só que ela pegava, ela fazia um estoque na casa dela, ela não sei o que, era um rolo que ela fazia desde os 19 anos. Ela chegava no grupo de Facebook, ela mesma mandava mensagens, assim, ela trabalhou. A dor dela. Pô, é fácil trabalhar no Facebook, mas, pô, imagine você parar de tudo que você tá fazendo, ficar o dia inteiro no Facebook mandando mensagem pros outros pra vender, e vender durante, sei lá, 3, 4 anos que ela fez isso, sabe? E aí, pra daí agora ela ser uma milionária, entendeu? Então, assim, eu vejo que tem essa dor, e essa dor cada um, claro, tem um nível, né? Mas aí, voltando a essa questão também de liberdade, a gente tava trocando uma ideia, né? E juntando com essa questão da dor, existe uma possibilidade de eu ter essa liberdade sem a dor? Ou escolher a dor que eu vou sentir? Não sei se você Cara, entendeu. possibilidades eu acredito que sempre tem, né? Acho que seria, cara, ignorância da minha parte falar que não existe essa possibilidade, né? Acho que ela existe, sim, mas... Porque assim, cara, não é fácil, cara, entendeu? Você conquistar. Você tem que ter um motivo muito grande pra você não abrir mão dos dias difíceis, entendeu? Porque você tem dia... Cara, não... É difícil, cara, entendeu? Esse negócio, porque é só fazer um curso e vender. Não, É só assim, fazer um assim. negócio, botar. Tá bom, é só fazer e colocar lá. Cara, mas você montar o cenário na tua casa, você baixar o curso, você subir o curso, você editar o curso, você gravar o conteúdo, É tudo, né? você fazer todo o material, você falar, você. Entendeu, cara? Você aprender a mexer num programa que vai gravar teu curso. Porque se você tá começando, às vezes você não tem a grana para investir em alguém para editar para você. E aí você tem que aprender a editar, você tem que aprender a gravar, você tem que... Se jogar mesmo. Entendeu? Você tem que, cara, você tem que fuçar, estudar, você tem que ler muito, cara. E se você não tá preparado para isso, você vê que o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo, e aí você desiste, cara, entendeu? Porque você não tem um motivo para fazer. Uhum. E até esses dias pensando em algumas coisas assim, dos desafios que eu tenho, tal, que eu tô fazendo alguns materiais, alguns treinamentos, e eu me peguei assim, cara. Às vezes as pessoas acham que a gente já está numa posição que a gente não tem mais desafio, né? Você acha que tudo é fácil, né? E não é assim. Eu tava em casa, cara, pensando ali, angustiado, cara, com o coração. Falei, cara, como é que eu vou fazer para resolver isso aqui, cara, tal? E eu preciso botar esse material para rodar, eu preciso botar esse projeto para funcionar, tem que acontecer e tal. E aí eu pensei assim, cara, veio um negócio no meu coração que disse assim, falou, cara, quando você estava no hospital, e aqueles 15 dias que você ficou no hospital, o que você mais queria? Aí eu falei, cara, o que eu mais queria era ficar vivo. Ele falou, então, pega esse projeto que você tem para fazer e coloca a mesma vontade de 15 dias que você estava no hospital de ficar vivo, coloca a tua energia nesse projeto e durante 15 dias se dedica para ele como se ele fosse a coisa mais importante da tua vida. Olha aí. Insight interessante. Né? Entendeu? Por quê? Porque ali, cara, o que acontece quando você tá com um projeto na mão? Você tem várias coisas à tua volta. Entendeu? Que te tira o foco. Várias distrações. Você tem o telefone que toca. Você tem o WhatsApp que você tem que responder. Você tem aquela pessoa que às vezes quer falar com você e tem algum negócio para acertar. Você tem a tua esposa que às vezes te chama para alguma coisa para resolver. Você tem os teus filhos. Você tem a família. Você tem teus pais. E naquele dia, e aquele momento que eu estava no hospital, eu não podia me comunicar com ninguém porque eu estava na UTI. O mundo inteiro acontecia fora. Tudo esperou.
Eu tive que me desconectar 100% de tudo. Eu não tinha opção de estar conectado com o mundo externo. E eu tinha que focar o quê? Em me manter vivo. Então, o que eu mais queria nesse tempo todo era ficar vivo. Era fazer o que fosse... E não tinha nada mais importante e nada mais me distraía, entendeu? Então, meu foco estava 100% em mim e em Deus. Então, eu peguei e falei assim, cara, quer saber? Eu vou botar o foco no que eu tenho para fazer e em Deus. E é só 15 dias, cara. Se eu ficar focado 15 dias do que eu acordar até a hora que eu for dormir e botar as coisas para acontecer que eu tenho que colocar para acontecer, tá pronto o projeto. Mas eu tenho que ter tanta vontade de fazer quanto eu tinha vontade de ficar vivo. Olha e tem isso. Uma passagem, né, que agora me lembro também, que diz que uma vez o sábio e o discípulo estavam andando pela praia e o discípulo perguntou para o sábio assim, como que eu faço para ter sucesso? Aí o sábio pegou e falou assim, o mestre, né, pegou e falou assim, bom, vamos entrando que o mar vai nos ensinar. E aí eles começaram a entrar no mar e daí a água já pela cintura. E ele, mas mestre, né, por onde você está me levando? Não, vai aprendendo com as ondas e ao entrar no mar. Quando ele chegou numa altura no peito aqui, o mestre pegou e enfiou a cabeça dele dentro da água e ficou segurando ele. E ele se debatendo lá no fundo, querendo respirar, até que o mestre viu que ele já estava quase perdendo o fôlego, tirou o discípulo da água e falou para ele, o que você sentiu mais vontade agora? Aí o discípulo falou, de respirar. Então, tudo que você for fazer, que você coloque o desejo que você tinha, como você teve agora de respirar. Porque a única coisa que você pensou lá embaixo, quando eu te afoguei, o que você pensou? O que você queria? Aí o discípulo falou, eu queria respirar. Então, deseja o sucesso assim como você deseja respirar. Olha aí. E aí, cara, então assim, aí quando eu trouxe para minha vida isso, né, essa reflexão do que eu passei, vivi isso, né, na minha carne, isso. E aí eu pensei esses dias, falei, cara, é isso que eu vou fazer, entendeu? Caramba, interessante isso daí, cara, porque eu vou ser bem sincero, a partir do momento que você tá num projeto assim, eu não sei se é todo mundo que tá escutando, a gente deve ser assim também. Quando é um projeto pessoal, você deixa de lado. E aí, eu sempre, sendo designer, tá, eu sempre gostei de fazer coisas para treinar pessoal. Então, eu sempre usei a arte como hobby. E eu vim de uma família artista, meu pai faz 200 livros, meu pai é uma pessoa que mexe com livro, minha mãe é escritora. Então, assim, aí eu cresci nesse contexto do design, da criação de conteúdo. E eu até, uma coisa, sempre, todo podcast eu sempre falo, eu vou repetir, eu tenho um propósito, e esse propósito, eu sempre, tudo que eu faço, ele encaixa nisso. Que é o quê? Eu acredito que as pessoas também têm que criar. Meu propósito é esse, é botar as pessoas para criar. Porque muitas vezes eu conheço pessoas que estão no final da vida, eu conheço pessoas que estão em todas as faixas etárias, mas principalmente no final da vida. E uma das coisas que eu mais vejo é que essa pessoa não criou nada. Ela mesma falou para mim, cara, eu não criei nada. Claro, tive filhos, eu tive uma família, mas assim, do mesmo jeito que eu fui, eu vim. E aí eu comecei, toda vez que eu converso com a pessoa mais velha, eu sempre tenho esse insight, cara, o que esse cara fez? E aí eu fico pensando, cara, quando eu ficar velho, um exemplo, com os meus 90 anos, eu vou poder mostrar o traço da minha vida toda pro meu filho, graças a Deus, porque eu consegui fazer alguma coisa, eu consegui criar o conteúdo, eu consegui fazer algo de valor. Então, assim, é uma coisa que, voltando à questão do contexto familiar que você falou, né, que a família é importante. E uma das coisas que eu aprendi com o meio judaico, que é o seguinte, o meio judaico, ele escreve muito a história da sua família, né, e o rabino nosso, que é o rabino Shulam, que ele é lá de Israel, tem uma sinagoga em Israel, e olha só que interessante, a sinagoga dele fica no Jerusalém Antiga. E aquela Jerusalém Antiga é onde só aqueles judeus mais ortodoxos, né? E aí esse Rabino Shula é um judeu que ele acredita em Jesus como Messias, sabe? Então assim, mas ele é judeu, rabino mesmo, tá? Isso que é muito legal, sabe? Então assim, ele tem esse contexto. E é muito difícil ter um judeu que acredita em Jesus, entendeu? Sim. No contexto que não seja evangélico. Porque muitas vezes tem muito evangélico, é o judeu que vira evangélico, vai pra Assembleia de Deus, vai pra Adventista, muito judeu que converte adventista, né? Mas voltando daí nesse contexto dele, que ele é judeu mesmo, ele segue a doutrina judaica, mas ao mesmo tempo ele tem Jesus, então ele lê o Novo Testamento, é um negócio bem interessante. E aí, como eu sigo esse cara, uma das coisas que ele fala, que eu fico assim, abismado, é que a família dele, desde o ano 1600, tem escrito a história da família dele toda. Ele sabe exatamente como foi o casamento do tataravô dele. Ele sabe. Ele quer saber como é que foi. Eu tô com um problema. Ele vai lá no livro da família dele e lê.
o que em 1800 ela estava fazendo na Tchecoslováquia. Porque ele é dessa descendência de leste europeu, né? E aí, e uma das coisas que minha mãe faz, mas não foi por causa dele, mas foi por causa natural. Minha mãe escreve, cara. Então, por exemplo, às vezes, tem muitos... A gente tem, né? Várias coisas que acontecem na nossa vida, que é Deus, a mão de Deus, você vê a obra de Deus na nossa vida, né? Cara, minha mãe tem escrito, cara. E é um negócio que eu sempre trago assim, né, cara? O livro é muito importante, tem escrito coisas da nossa família. Então, isso é um negócio que eu tenho como propósito. Todo mundo que vem aqui eu falo isso, cara, crie. E por isso que eu sempre trago aqui criador de conteúdo. Tava aqui antes de você chegar, tava aqui um músico, né? Tem aqui um cara que a gente... Primeiro episódio, a gente tava com o Diego Borba também, que é um cara super fortíssimo aí. O cara também cria conteúdo pra caramba, o cara cria... Então, assim, na minha opinião, as pessoas têm que criar. E esse é meu propósito, fazer os outros criar ou eu criar junto também, né? E aí, trazendo nesse contexto aí, por que eu falei da parte da criação? Que eu achei muito legal isso que você falou, de tirar da dor aquele gás, vamos dizer assim, né? Aquele gásinho para você rodar a turbina, né? E aí você disse que veio desse momento do Covid, que você passou por uma situação muito complicada, né? A gente sabe sua história, mas assim, dá uma resumida pra galera, como é que foi que você quase viu a morte, literalmente, né? Como é que foi isso daí, cara? Sim, foi muito rápido, né? Assim, até pela minha condição de saúde, né? Sempre fui atleta, não esperava, né? Ter da noite pro dia assim, ter ficado tão mal com o Covid. Você veio do meio militar, né? O meio militar sempre tem que evitar se exercitar. É um hábito, né, isso. Sim, assim. Então, sim. a atividade física, assim... Tem gente que fica estressado quando vai fazer atividade física, né? Fica estressado quando eu não faço atividade física, né? Já vi que faz parte da minha vida. Eu gosto de andar e correr, cara. Não sei como é que cara, desde os meus 9 anos, cara... Eu tenho 47 anos hoje. Desde os meus 9 anos, eu sempre fiz atividade física, cara. Então, sempre nadei, sempre corri, era surfista, jogava futebol, não sei o quê. Então, assim, faz parte da nossa vida. Tanto é que, né, lá em casa todo mundo pratica atividade física. Cara, as crianças já começam. Então, por quê? Porque pelo exemplo eles acabam gostando. Mas enfim, Juba, daí cara, assim, ó, do nada, cara, assim, cara, eu comecei a ficar ruim num dia. Comecei a tomar remédio e tal, achando que ia melhorar. Falei, não, vou passar, né, vamos lá, vou passar, vai passar, vai passar. Eu sei que em 5 dias, cara, eu tava no hospital. Nossa. E aí fui fazer o raio-x lá, daí já me internaram. Quando viram meu pulmão, me internaram. Não me falaram se era grave ou não. O médico só falou assim, vou te segurar aqui, vou te internar. Subi, fiquei no quarto, falei, ainda bem, né? Pelo menos vou tratar aqui direitinho, tomar a medicação certa e logo vou embora. E aí, cara, no segundo dia, eu já tava com 15 litros de oxigênio. Assim, o protocolo, 100% do protocolo para entubar. Assim, meu protocolo era um protocolo que eu deveria ter sido entubado, mas eu não fui entubado. E aí meu pulmão eu tava com risco de falência pulmonar já. Nossa. Eu tava com hemorragia nos pulmões. Eu nunca tinha visto esse negócio, cara. Assim, eu não sabia que... eu tinha visto assim que compromete, né, o pulmão, que tipo que dá um certo comprometimento porque fica com falta o oxigênio, fica com secreção e tal, né? Então, mas eu nunca tinha ouvido falar nessa estagnação do pulmão por coágulos, entendeu? Então meu pulmão tava cheio de coágulo. Eu tava com vários pontos de trombose. Por isso eu não fui entubado então, né? Porque senão... Ou não? Eu acho que... Eu não sei te explicar. Eu não sei porque é um pouco mais técnico isso. Mas eu creio que se eu tivesse... Eu nem sei, acho que o médico quando olhou aquele quadro de trombose, porque assim, você... Até teve esses tempos aí também, teve uma jogadora famosa, né, de vôlei, que internou. E acho que foi a Isabel, acho que foi. Não lembro o nome certinho e tal. E assim, ó, tava em casa, né, tava bem. Começou a sentir um pouco de falta de ar, foi pro hospital, fez o exame e um dia depois tinha morrido. Entendeu? Então, assim... eu não sei se acho que pelo meu quadro, se era indicado entubar e se eu voltaria, entendeu? Nossa. Porque eu sozinho já tinha dificuldade de respirar, ficava no oxigênio lá. Isabel foi a Isabel, né? Morreu com... Então... Foi pro melhor hospital, foi com os melhores médicos, né? Imagina, né? Ela tinha todas as condições, né, irmão? E eu fui aí eu internei aqui no Sujizava. Cara, uma equipe fantástica, meu médico, assim, um médico maravilhoso, equipe de enfermagem da UTI lá, pessoal que eu vi eles trabalhando, né, cara, dia e noite lá, e como o pessoal trabalha direitinho. Os heróis da frente. Os heróis da frente, me ajudaram demais, assim. E aí, o que aconteceu, Juba?
Fiquei com o pulmão coagulado e, cara, eu tossia e saía sangue, cara, pra você ter uma ideia. Nossa. Saía sangue e aquilo me assustava, né? Que eu falava, cara, como é que eu vou melhorar disso? Até que, isso no primeiro dia eu já tava meio ruim, no segundo o médico falou, ó, você vai pra UTI. Aí eu tive que ligar pra minha esposa, avisar. Cara, é um negócio que eu nunca imaginei, sabe? Assim, cara, a dor... Pode ser a última vez que você vai estar falando com A ela, última né? vez, né, que eu não sabia se era a última vez que eu tava falando com a minha mulher, com a minha mãe, com a minha filha mais velha e tal. E se era um tchau, cara, é terrível isso, entendeu? E aí, cara, fui pra UTI e lá eu fiquei 10 dias dentro da UTI. E depois eu fiquei então foram 2 dias quando eu entrei, a situação piorou, foi 10 de UTI, depois mais 4 no quarto me recuperando quando eu saí da UTI. E lá, cara, assim, eu tive uma experiência, cara, com Deus, assim, maravilhosa, É sabe? mesmo, cara? Assim, foram dias muito difíceis, mas até eu digo assim, né, pra você que às vezes tá num dia difícil, né, aí não se preocupa com o dia de amanhã, se preocupa com hoje, entendeu? Cada dia o seu mal, né? Como a própria palavra fala. Procura se manter vivo hoje, sabe? Não fica preocupado com o que vai ser de você amanhã, porque não adianta pensar no amanhã se você não passar pelo hoje. Entendeu? Então, o que eu fazia? Então, eu ficava muito focado assim, eu falava, cara, eu preciso me manter vivo, né? Eu preciso hoje, eu tenho que sobreviver hoje. E aí eu lutava um dia de cada vez, entendeu? E ali eu usava fralda, cara, né, fazia minhas necessidades na cama mesmo, não podia me levantar. Era cheio de mangueira aqui, mangueira do outro lado, eletro, cara, todo monitorado. Cara, eu fiquei... Esse braço aqui, cara, eu acho que eu demorei acho que uns 30 dias depois pra parar de doer. Porque assim, você fica com ele o tempo todo esticado. Então você imagina você ficar 15 dias, cara, com o teu braço assim, ó, esticado. Não poder dobrar o braço. Então, isso aqui, cara, assim... Cara, então... E a musculatura da perna foi embora, né, cara? Atrofiou minha musculatura da perna. Eu tive que fazer fisioterapia pra voltar a andar direitinho, tudo. E isso assim, cara, em questão de 12 dias... De uma hora pra outra, De né? uma hora pra outra, eu perdia 1 quilo por dia de massa magra. Então, Cara, assim, foi... cara, muito rápido, muito rápido, muito Você rápido sentiu que mesmo. você sentiu que a morte estava vindo? Isso que você sentiu? Eu senti, cara. Eu senti que... Eu falei assim... Eu pedia pra Deus, assim, eu falava... Eu sabia que eu ia morrer, mas não sabia que ia ser tão rápido, né? E às vezes a gente não para pra pensar nisso, sabe, Juba? A gente não para pra pensar assim que a nossa vida vai passar, né? Que a gente tem um tempo, né? Que vai embora esse tempo. A gente não recupera o tempo que a gente perdeu ontem. Não. Os minutos que a gente vive, a gente não recupera nenhum deles, né? E a gente sabe que só que ele vai acabar. Só que a gente não para pra pensar nisso, cara. A gente acha que o nosso tempo ele vai ser eterno, entendeu? A gente perde 1 hora, 1 minuto com qualquer coisa, com qualquer bobagem, entendeu? A gente perde, às vezes, tempo magoado com as pessoas que a gente ama, brabo com os amigos, às vezes com treta com alguém, com falta de perdão com alguém. E a gente não se dá conta que a gente está jogando fora todo esse tempo com coisas que não vai levar a gente a lugar nenhum, entendeu? E ali, cara, eu falava assim, caramba, né? Eu tô ainda na época eu tava com 46, 47, 45 e pouquinho, né? Na verdade, 45 não. Eu tava fazendo, agora vou fazer 48, eu tava fazendo 46, eu tava fazendo. Porque na semana no dia do meu aniversário eu tava na UTI, dia 6 de setembro. Eu tava na UTI. Situação, cara. Nossa, O aniversário, passou aniversário na UTI, então. Passei, ó, o aniversário... E aconteceu um negócio interessante no dia do meu aniversário. Ó, o aniversário da minha filha, né, mais nova, da caçula, é dia 4 de setembro. Eu tava na UTI. Dia 4 nasceu minha neta. Dia 2 de setembro é minha filha caçula, eu tava na UTI. Dia 4 nasceu minha neta, eu tava na UTI. Dia 6 era meu aniversário, eu tava na UTI. Então, 3 datas, assim, cara, que é pra gente, assim, que foram, sabe, extremamente... A gente ali. E olha só, cara, sabe o bolo que eu mais gosto de comer, sabe qual que é? Bolo de banana. Eu adoro bolo de banana. Ali, cara, adoro bolo de banana. Você acredita, cara, que no dia do meu aniversário, o pessoal da enfermaria, sem saber, eles me trouxeram um pedaço de bolo de banana?
Cara, Você vê como Deus cuida da gente, cara? Nos detalhes ali, que assim. bom, cara. Aí eu falei assim, cara, Deus tá no negócio, cara. Deus tá cuidando de mim, Que bom, cara. entendeu? E aí eu peguei, e aí nas minhas conversas com Deus ali, eu até teve um dos dias que tava passando, tinha uma TV lá, que, cara, você não tem vontade de ver nada, mas tava passando a Paixão de Cristo um dia. Na TV? Na TV. E aí eu deixei naquele canal lá, cara, cheio de dor, cara, assim, tá assim, num desconforto, sabe, cara? Você não tem posição, sabe? E eu lá olhando pra TV, aí eu falei assim, cara, Jesus passou por tudo aquilo, né, cara, e sabia que ia morrer, né? Eu falei, e eu tô passando por isso aqui, e tenho a chance, e tô sendo cuidado e tenho a chance de ficar vivo, né, cara? Pois é. Eu falei assim, imagina você passar por um processo daquele sabendo que você vai morrer. E eu tava passando por um processo que eu não tinha certeza se eu ia morrer. Entendeu? Eu acho que a expectativa é o pior, um dos piores Aí sentimentos. eu falei né? assim, cara... Por bem e por mal. Por bem e eu por falei mal. assim, cara, imagina Nossa, Jesus Deus. naquela situação, né? E aí eu fiquei olhando, Cara. falei, cara, e eu aqui... E aí passando, cara, por todo aquele processo, aí chegou uma hora, Juba, que Uhum. eu ali conversando com Deus, na minha intimidade com Deus, Deus falou que pra mim, cara, no 7º dia que eu tava lá, que eu ia sair de lá. Ah, E aí eu tive uma experiência fantástica, assim, cara, com o Espírito Santo. Eu falei assim, não, você vai sair. uhum. Mas você vai sair porque nos últimos 5 anos você tem me buscado de uma forma tão sincera e tão honesta no teu coração e no teu íntimo, que eu vejo que ainda você vai dar muitos frutos. Interessante. Mas eu quero que você tenha atenção com o tempo, porque assim como você chegou até aqui já com 46 anos e você olha para trás e vê que o tempo passou muito rápido, para passar mais 40 anos vai ser tão rápido quanto passou esses 46. É. Então não perca tempo, não se distraia com nada e cumpra o propósito que eu te chamei. E aí surgiu a ideia do Lidere-se, Olha aí. Então, é isso que eu ia te perguntar. entendeu? Eu conheço a tua história, por isso que eu vou trazer esse trigger, né? Esse esquema. A questão dos 5 anos, que uma Tá. vez você contou pra gente isso. Ah, Que tá. é isso que eu queria trazer, porque isso daí eu acho que foi assim, eu acho que encaixa também com o que você tá falando. Tá né? bom, Conta pra vou gente. tá. O porquê, né, dos 5 É, anos, dos 5 né? anos, a galera vai Então, assim, ó, entender. lá atrás, eu era um cara muito focado em mim. Eu era muito egocêntrico. Eu era demais focado em mim, nos meus resultados, crescer na minha carreira profissional, em conquistar 1 milhão, em ganhar dinheiro. Ganância, talvez. Cara, Porque não existe ganância boa e ganância ruim, né? Cara, eu acho que eu era tão egocêntrico, cara, que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer assim, talvez que eu acho que eu pudesse ser até ganancioso, sabia, cara? Porque às vezes eu não abria mão, às vezes, de coisas pra mim, pra ajudar outras pessoas, entendeu? Entendi. E isso foi em 2016, então assim, eu era muito concentrado nos meus desejos, entendeu? Naquilo que eu queria pra mim. E quando eu botava uma coisa na cabeça, cara, eu ia pra cima com tudo, cara, não importava, sabe? Assim, claro que não prejudicava ninguém, né? Não pisava em ninguém. Mas eu era focado em mim. Se você não tava comigo, cara, não importa. Então, você não tá, eu ia pro próximo, entendeu, cara? Eu Entendi. ia pra frente, eu não ficava amarrado ali. Então, eu era extremamente egocêntrico, cara. E isso eu fiz uma análise depois no meu Você comportamento, se conheceu entender ali, né? pra me conhecer mesmo. E eu vi que eu era extremamente egocêntrico. Na minha família, com a minha esposa, meus filhos e tal. Então, assim, falei, cara, eu quero conquistar, eu quero ser diretor, eu quero ser superintendente de uma empresa. E isso é um problema muito de identidade que a gente tem e que a gente busca essas coisas e nunca nada vai estar completo, entendeu? Então, sim, tem sempre muitas a gente pessoas quer que um pouco mais, ficam né? buscando a sua identidade, por não se encontrarem em si mesmas, buscam coisas externas para se complementarem, entendeu? Então, as pessoas que buscam muito as coisas externas e títulos são pessoas que não se não se conhecem e ainda não se completaram ainda e não sabem quem elas são. Quem elas Por isso são. que elas são doentes por cargos, doentes Entendi. por posições sociais, doentes por quê? Porque elas têm um grande conflito dentro delas mesmas, entendeu? Aham. E aí, Interessante. quando eu entendi, aí eu peguei, cara, comecei a perceber. E quando caiu essa ficha, Juba? Quando o nosso casamento, quando eu vi que a minha família estava ficando para trás, eu viajava muito, ficava fora de casa, conquistava as coisas, dava uma boa condição financeira para minha família. Então, Mas por isso o que resto- mas o resto faltava tudo, né? Tanto é que se vocês forem ver lá nas minhas redes sociais hoje mesmo, cara, eu postei
uma foto lá com a minha filha, minha esposa, toda a gente pintando a parede do quarto dela, né, cara? Arrumando o quartinho, evento em todo família, mundo né? junto, entendeu? Plantamos hoje couve lá na nossa hortinha, a gente tem um cantinho lá, todo mundo plantou junto. Cada um ficou responsável por uma parte ali. Não, falou, ó, os teus 2 buraquinhos aqui que você vai plantar, a primeira fileira é do José. A segunda fileira é da Vicky, a terceira fileira é minha, a quarta fileira é da mamãe. Vamos ver se todas vão nascer, tal, cada um cuida da sua, tal, e todo dia a gente vem aqui pra gente ver como é que tá. Então assim, cara, eu comecei só que eu não fazia nada disso antes, entendeu? Cara, era domingo, eu já tava lá olhando planilha, olhando coisas, já mandando e-mail, já deixando e-mail na caixa pra disparar no dia seguinte, e já, cara, extremamente focado assim, sabe? Nossa, entendi. Então, o que era muito bom? Era muito bom para a empresa, só que era péssimo, né, cara, para mim e para minha família. O que ficava para trás? A minha saúde física, a minha saúde emocional, a minha família e a minha espiritualidade. Porque quem tá muito focado em si mesmo, cara, não tá focado em nada. É verdade. Acaba, no final das contas, ruindo tudo. Porque tem que ter Por quê, um cara? tripé Tá ali, ruindo né? tudo, entendeu? Quem é muito... Tem que ter uma Se sustentação, você né? é egocêntrico, cara, é porque você não se encontrou em si mesmo. E quando você não se encontrou em si mesmo, você não está conectado com Deus. E quando você não está conectado com Deus, você não está conectado com quem te criou. E como você não está conectado com quem te criou, você não está conectado com o universo. E como você não está conectado com o universo, você não está conectado com nada. E logo você vai morrer. Entendeu? Eu acredito nisso daí, cara. Eu acredito que, assim, nós somos corpo e alma e espírito. Não, tá escrito isso na Bíblia. Mas eu acho que isso é o segredo para você se sustentar. Pô, os três, Você vai, por exemplo, uma pirâmide. Uma pirâmide é um objeto... Por que os antigos, quando construíam zigurates, coisas pontudas, a pirâmide do Egito, eles construíam por quê? Porque a pirâmide é o que, digamos, geometricamente falando, é mais seguro para uma construção grande, com uma estrutura boa. Uma baita grande base. Uma grande base com uma ponta, e no final das contas, os antigos, isso eram os arranha-céus dos antigos, né? Não era à toa que eles faziam isso, porque era geometricamente e da maneira da engenharia que era a melhor maneira de você sustentar, às vezes, uma civilização era baseada naquela construção, né? Sim. E a gente tem que ter isso daí. E hoje em dia a galera eu vejo que não tem muito, né? Tem só, às vezes, uma boa parte financeira, aí esquece a parte pessoal e esquece o corpo. Ou então tem um bom corpo, tem muita gente que tem um corpo assim, o cara atleta, não sei o quê, mas o cara não tem... A alma do cara tá lá, tá zerada, entendeu? O cara não tem às vezes, Deus, às vezes não se envolve com nada que envolva elevar a sua alma, às vezes, né? Buscar, se conhecer mesmo. Então, assim, interessante isso daí que você tá falando. E se você pensar nessa pirâmide, pensa assim, ó, pensa na primeira base da pirâmide. Correto. Tá? Constrói primeiro uma relação com Deus. Na segunda fatia da pirâmide, constrói seja saudável emocionalmente. Interessante. Na terceira base da pirâmide, que daí você vai subindo, né, de baixo para cima, você seja uma pessoa que cuida da tua saúde física. Coma mais produtos descascados e menos produtos desembalados, né? Daí na próxima, constrói a tua família. Na próxima, constrói o teu trabalho. E na próxima vai vir o teu financeiro. Resultado de a somatória de todo mundo. Exatamente, Né? entendeu? Porque se você fizer o inverso, o que acontece? Então você deu a dica agora, certo? Que você fazendo e tô tendo esse insight aqui com você, tá? Não estava nada preparado aqui da nossa conversa. Estamos construindo aqui junto essa conversa. Então percebe, ó, a pirâmide, certo? Certo. Você falou que é construída a base primeiro para que ela se mantenha firme. Exatamente. Se o resultado no topo aqui é o financeiro, se você inverter, como vai ficar a tua pirâmide? Nossa, tudo errado. Só que as pessoas começam pelo financeiro, cara. Entendeu? E o dinheiro cria asas, né? E elas querem começar tudo pelo financeiro, entendeu? E querem começar a casa pelo telhado. E nenhuma casa se começa pelo telhado. Só que como as coisas não são tangíveis, cara, não são palpáveis, as pessoas querem sempre começar pelo que é tangível, pelo palpável. E por isso elas esquecem de construir grandes coisas para a sua vida. Né? Tanto é que se você olhar para a natureza, as coisas mais importantes que estão na natureza são as coisas que a gente não vê. Não são as coisas que a gente vê. Você olhar uma árvore e você fala, nossa, que legal a árvore. Só que você não vê o oxigênio. Você vê o oxigênio? Não. Você vê a raiz? Não. Você vê o adubo? Não. E tudo isso é fundamental para que ela exista? E por que as pessoas querem começar pela árvore, cara? Pelo que ela vê e não começa pelo que ela não vê? Então a vida, cara, é da mesma forma. Se nós nos olharmos como uma árvore,
você vai ver que tudo que a gente precisa é tudo que a gente não vê, É verdade. tá? Só que lá atrás eu não tinha essa consciência. O que eu estava buscando? O que eu não vi, o que eu via. Entendi. Então eu estava focado o quê? No material, focado em mim. E eu achava que eu conhecia Jesus. Eu achava que eu tinha uma conexão com Deus. Mas eu sabia que ele existia, mas eu não tinha uma conexão. Então, entre você saber que existe uma coisa e você ter conexão com essa coisa, são coisas completamente diferentes. Então, quer dizer, cara, não tinha dúvida nenhuma. Eu sabia que Deus existe. Sim, Sempre sim. soube que Deus existe. Na parte de religião tava tudo Sempre ok, soube né? que Jesus, né? Ele veio para nos salvar. Salvou. Sempre soube que ele levou nossos pecados. Sempre soube. Cara, tá lá escrito, tá lá a Bíblia e tá. Já tinha lido vários trechos da Bíblia. Depois, você me lembra que tem uma curiosidade para te falar depois do hospital que eu li. E aí, e assim, então tá, mas você saber que existe, você se conectar com aquilo, são coisas diferentes. Então assim, então eu já era convertido, mas eu não era, talvez, eu era convencido, mas não convertido, entende? A partir do momento que você tá tendo uma vida boa, porque parece ser boa, mas como é que você descobre que a sua vida, cara, eu tô legal, tô com grana, tô com saúde, tô com família, mas assim, minha religião, sei lá, não tô muito aí. Porque tem muita gente que é cristão, mas não é cristão, sabe? Mas não é, eu tô falando aqui da igreja, tô falando fora da igreja. Por exemplo, eu conheço pessoas que não vão à igreja, são ditas do mundo. Não, eu não vou na igreja, mas eu gosto da Bíblia, eu gosto de Jesus, mas não tem nada a ver, entendeu? Aí você fala essa questão do convencido e Cristo. É isso que eu queria saber, eu queria explicar pra essas pessoas. Como é que você explicaria pra uma pessoa que ela tá nesse contexto, ela acredita em Deus, ela até ensina pros filhos sobre Deus. Ela lê a Bíblia junto com os filhos, mas ela não tá participando, talvez, daquela questão mais espiritual. Como é que é isso? Cara, é assim, ó. Você nunca vai saber que Deus é tudo até que tudo seja Deus na tua vida. Boa. Porque, cara, a única coisa que converte mesmo um coração é uma experiência com Deus. Isso é verdade. Então, às vezes o fato de você ler, cara, as escrituras, enquanto você não viveu uma experiência de verdade com Deus, você nunca vai ter o teu coração convertido a Deus. Entende? O que converteu o meu coração, né? Esse período aí dos 5 anos. Foi o período dos 5 anos, entendeu? Então, olha só como tudo começou, voltando lá atrás. Então, como eu era muito egocêntrico e focado no trabalho, nas minhas vontades pessoais, eu queria realizar as minhas vontades. Show. Entendeu? De ser, de homem, de ser humano. Entendi. Né? E com isso, eu, cara, esquecia de tudo que estava à minha volta, do que era mais importante que estava à minha volta. Então, o que aconteceu? Aí, o meu casamento, cara, quase foi embora o meu casamento. Entendeu? Quase se desfez o meu casamento. E aí, a gente nesse processo de restauração do nosso casamento, tudo, e aí a gente tava buscando, assim, buscando forças em Deus mesmo pra gente reacender todo o amor que a gente, que nos uniu, né, eu e minha esposa. E aí a gente buscando, cara, isso de Deus, porque esse amor tinha esfriado, esse amor tinha apagado. E a gente falou, não, mas né, não pode ter acabado assim. E a gente ficou inconformado com isso, entendeu? Embora a gente estivesse passando por uma crise, a gente ficou inconformado com isso. E aí eu comecei a buscar a resposta de Deus. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E daí, num processo de oração e de busca, a gente foi para o monte orar com os nossos pastores e tal. E nesse dia a Tati não foi, a Tati ficou em casa, eu fui sozinho com eles. E a gente passou lá, a gente foi de madrugada e estava orando tudo. E o Espírito Santo falou no meu coração que eu não tinha cuidado daquilo que Deus tinha me dado e que eu ia morrer em 5 anos. Nossa. Olha aí... Daí pesado você ouvir isso, você ouvir assim, aí sabe? eu senti isso assim, aí eu falei... Aí eu comecei a chorar ali, né? Fiquei com medo, né? Aí eu falei assim... Daí eu falei, será que foi Deus ou será que foi o meu... Será que foi a minha consciência, né? Que falou, né? Aí eu orei ali e tal, cheguei em casa e compartilhei com a minha esposa. Aí falei pra ela, eu falei, ó, eu reconheço que eu tenho sido egocêntrico tudo, e Deus falou pra mim que justamente por eu não ter cuidado daquilo que Ele me deu, eu não vou passar de 5 anos. Aí ali eu comecei a chorar, né, tal, na presença de Deus, com medo, tudo. Mas ali eu resolvi que para mim não era mais importante nada, entendeu? Da vida corporativa, as coisas que eu buscava, elas perderam completamente o sentido
Para mim, perdeu tudo aquilo que eu buscava não fez mais sentido para mim a partir daquele momento. E eu resolvi tomar uma decisão de falar assim, ó, a gente vai reduzir as nossas despesas em casa, às vezes a gente acha que colocar dinheiro dentro de casa e dar a melhor condição de vida, a gente já está fazendo tudo como homem, mas o que a nossa família mais precisa é da nossa presença, do nosso carinho, do nosso ouvido, né? Uma criança, às vezes, é muito melhor você levar ela na escola, talvez, com um carro mais simples, né? Do que levar ela de BMW e não ter tempo para ficar com ela, para escutar ela, para compartilhar com ela, ou de um outro carro qualquer, né? É melhor você levar, às vezes, um filho na escola com um carro de 30 mil do que você levar um carro com 500 mil, mas nem no caminho você consegue desfrutar porque o teu telefone está tocando, as pessoas estão te ligando, você está resolvendo o problema. Cara, me dói no coração, cara, quando eu vou levar minha filha, meus filhos e fico olhando. Tem filhos que descem do carro, o pai nem presta atenção que o filho desceu do carro, cara, e já tá tratando o negócio, entende? Outro dia eu vi uma situação assim, cara, que me cortou o coração. Falei assim, cara, quantas vezes eu fiz isso, entendeu? E eu não julgo, porque eu já fiz isso, entendeu? Lá atrás. Mas graças a Deus eu aprendi. Deus me deu a oportunidade de entender isso rápido, né? A gente conheceu aqui, num dos podcasts que a gente grava, a gente conheceu uma moça que ela falou. A filha dela foi desenhar ela com 3 anos de idade. Aí desenhava uma mulher com cabelinho e segurando uma mala. Ela, mamãe, de jeito assim. Daí ela percebeu que ela não tinha tempo com a filha e ela achava que ser mãe era andar com mala pra cima e pra baixo e sumir durante semanas. Pois é. E aí, cara, Juba, eu peguei, daí Deus falou isso pra mim, e daí ele falou assim, ó, aí olha só, cara, que Deus, naquele momento, olha o que Deus já tinha me dado, cara. Eu já tinha me tornado, tava no alto cargo de gestão dentro da empresa que eu trabalhei. Eu já tinha uma baita de uma casa. Eu já tinha 2 filhos, que a minha esposa não podia engravidar. Olha aí. Entendeu? Tinha o José, que a gente fez fertilização in vitro, daí veio o José. Aí depois do José veio a Victória, e ela não podia engravidar, minha esposa. Nossa, que entendeu? coisa, hein, cara? Que benção. Então ele já tinha dado 2 filhos, então assim, cara, tudo que eu pedi, Deus me deu. E aí Deus cobrou isso de mim, entendeu? O que assim, você tá fazendo com o que eu te dei? Tudo que você me pediu, eu te dei. E do que eu te dei, você não tá cuidando de nada. Nossa. E o que aquele momento eu senti que eu deveria estar cuidando, cara? Da minha família. O primeiro ministério, cara, que Deus nos dá, que Deus dá pro homem, sabe qual que é, Juba? É a família. A família. Se você não cuidar da tua família, cara, e da tua esposa e dos teus filhos, cara, você tá em grande débito com Deus. E aí eu peguei, daí quando Deus falou aquilo assim, que caiu a ficha pra mim, e eu larguei mão de tudo, eu falei, ó, nós vamos reduzir os nossos padrões de vida. Tem 2 carros, vamos ter só um. Vamos reduzir algumas coisas e tá tudo certo, mas nós vamos viver uma vida diferente daqui para frente, que primeiro vai ser Deus, depois a família e depois todas as outras coisas. E ali foi, cara, foi de 2016 para 2017 isso, aí passou 17, aí passou 2018, aí eu consegui, daí os meus projetos começaram a crescer, cara, o financeiro começou a ser suprido, cara, de uma maneira, cara, muito maior do que... Você saiu da empresa, então? Saí da empresa que eu parei tudo que eu estava fazendo. A minha vida de executivo, eu abri mão dela, entendeu? Da minha vida de executivo. Então, mas aí passou 17, 2018 já comecei a fechar alguns outros grandes projetos. 2019, cara, eu já estava ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava os outros projetos. 2020 passou. E aí 2021, quanto tempo tem? 5 anos. 17, 18, 19, 20, 21. Setembro de 2021, onde é que eu tava? No hospital. Na UTI. Cara, você tá maluco. Em setembro de 2021 eu tava na UTI, e aí o Espírito Santo vem e fala pra mim assim, eu te trouxe aqui pra você lembrar que o teu Deus, ele não é um Deus de mentira, ele é um Deus de promessa. Pode ser bom ou pode ser ruim, aos olhos de vocês humanos. Mas Deus sempre vai cumprir o que Ele promete. Você querendo ou não. Pode ter dor ou pode ter alegria. Pode ter dor, pode ter sofrimento.
mas Deus nunca vai deixar de cumprir aquilo que Ele promete. E Ele falou que você teria 5 anos mais de vida. E chegou o teu tempo. Nossa. Porém, nesses últimos 5 anos, você tem obedecido às Escrituras e tem buscado Ele de todo o teu coração. E por conta disso, eu acrescento dias na tua vida. E a partir de agora, você vai sair daqui, mas vai cumprir os projetos que Deus tem para a tua vida e você vai fazer tudo aquilo que você nasceu para fazer. Ajudar as pessoas, levar coisas que... mostrar para as pessoas o que Deus fez na tua vida, mostrar para as pessoas que o egocentrismo não vai levar elas a lugar nenhum e que se elas entenderem aquilo que você passou, que elas podem ter uma vida muito mais próspera do que elas têm hoje, que elas podem ser muito mais felizes do que elas são hoje e conquistar muito mais do que elas imaginam, essa é a tua missão e você vai fazer isso com todas as pessoas que você puder, até os últimos dias da tua vida. Isso foi no 7º dia que eu estava na UTI. No 8º dia, meu apetite, cara, eu estava sem apetite nenhum. No 8º dia parou o sangramento do meu pulmão. Eu comecei a comer de 3 em 3 horas. Comecei a ficar forte de novo. Cara, passava 3 horas, já me dava dor de cabeça. Meu organismo pedia comida. Aí chegava de noite, cara, eu tinha fome de madrugada. Eu pedia pro pessoal, me dá um pedaço de pão que tem lá na cozinha. Lá pedia pro pessoal da UTI, cara, o que tiver me traz um suco com mais açúcar dentro. Eu preciso de glicose, cara, eu preciso me fortalecer. Entendi. Aí no 8º dia, no 9º dia, no 10º dia, o médico chegou e falou, você vai fazer o exame e se você, dependendo do teu exame, eu vou te mandar pro quarto. Eu ainda não sabia que eu ia sair. No 9º dia eu já saí da cama, comecei a ir pro sofá, daí ia sentar, fazer fisioterapia para perna, fazer exercício, tudo. Meu oxigênio que estava em 15 litros, ele baixou para 8. E... Tudo, tipo, foi um dominó, né? Efeito dominó. Isso. Tudo começou a se resolver. Isso. Aí minha respiração começou a voltar, comecei a me sentir melhor, comecei a me recuperar. Fiz o exame, voltei, daí o médico falou pra mim, daí voltei com o exame, ele falou, ó, então era dia 9 à noite, eu fiz o exame, aí era 6 da tarde, daí eu desci fazer o exame, voltei, aí era umas 10 horas, ele falou, talvez amanhã de manhã eu te dê alta. Talvez, ele nunca afirma nada, né, médico, né? Aí passei a noite, quando foi de manhã, na sexta-feira, ele chegou e falou assim, e aí, como é que você tá? Passou bem a noite? Eu falei, cara, 100%, tô melhor que ontem. Então, sempre que ele me encontrava, eu dizia, como é que você tá? Ele dizia pra mim, como é que você tá hoje? Eu falei, tô melhor que ontem. Cara, eu comecei a sentir que uma melhora, né? É que hoje eu tava melhor que ontem e eu sabia que amanhã eu ia estar melhor que hoje, entendeu? E comecei a buscar isso e tal, e comecei a me motivar. E aí ele chegou e falou assim, ó, aí chegou o dia 10 de manhã, ele chamou a equipe e tal, falou, ó, Davidson, você teve um quadro muito... Aí que cara, eu só fiquei sabendo que o meu quadro era extremamente grave quando eu fui sair da UTI. Eles não me informaram direito até. Eu não sabia, não pode, né? eu não sabia que eu estava com risco de falência pulmonar, eu não sabia que eu estava com trombose em várias partes do meu pulmão. Eu não sabia nada disso, entendeu? Interessante. Aí, quando ele pegou e falou assim, cara, aí ele começou a me contar tudo isso que tinha acontecido, mas que eu tinha feito a minha parte, que agora era com ele. E que ele ia me liberar para ir pro quarto. Que eu ia sair pro quarto, que ia ficar mais alguns dias em observação. Observação, né? E que daí ele ia passar por um outro processo agora de acompanhamento. E ali foi uma alegria, né, cara? Nossa. Chorava igual criança, né? Aí você conseguiu rever a família. Pra quem não sabia que ia sair, né, cara? Aí o que eu mais queria ver era a minha esposa, né? Nossa. Queria muito ver minha esposa, daí eu pedi pra ligar pra ela. Aí a enfermeira ligou, cara, ela do outro lado, assim, cara. Eu tava sabendo, né, como que você tava, o seu estado, ela tava desesperado, né? A enfermeira ligou pra ela e falou, queria falar com a Tatiana, a esposa do Davidson. Ela falou, é ela que tá falando. Ela falou assim, eu quero te dizer que ele teve alta e ele vai sair. Ela deu um glória a Deus do outro lado tão grande, cara. Ela falava, obrigado, Senhor. E assim, ela se emocionou, a gente, né, se emocionou tanto lá, a gente chorou tanto ali, cara. E hoje, assim, cara, até hoje eu me emociono, sabe, quando eu lembro. Porque, assim, cara, foi tão emocionante, cara, ali. Até a enfermeira, a chefe da enfermagem ali começou a chorar também.
Porque a força que o mover de Deus foi tão grande que na enfermaria as pessoas começaram a chorar, cara, na UTI. Cara. Os enfermeiros ali, a chefe da enfermagem, eu chorando, a minha esposa do outro lado chorando. Elas conversavam com a minha esposa, elas não conseguiam falar por mensagem de telefone, que elas começavam a tremer sentindo o mover de Deus pelas mensagens, cara. Aí aí eu fui e tal, aí me arrumei ali e tal, daí elas começaram, aí passamos um tempo ali ainda. A gente orou, eu pedi para orar, né, por elas, pelas pessoas que me ajudaram ali, pelas enfermeiras e tudo. E agradeci. Até então nunca tinha acontecido aquilo naquela UTI lá. Dessa forma que aconteceu, né? Porque o paciente estava orando pelos outros, né? Mas eu resolvi ali orar por eles, né? Até a diretora estava lá, tudo. E dei a mão para eles ali deitado e agradeci a eles, né? Pelo trabalho e pedi para que Deus derramasse vida sobre, né? A família deles e tudo, né? Por tudo que eles faziam ali e desse motivação para eles continuar fazendo o que eles faziam. Aí eu saí, depois eu fiquei sabendo que naquele mesmo dia o meu leito lá ficou conhecido como leito da bênção, porque leito da unção. Porque naquele mesmo dia, cara, entrou um cara lá, deitou na cama e no outro dia o cara saiu daí vivo, né? O cara tava nas piores também. O cara tava ruim, não sabia se ia sair, ele deitou na minha cama, no outro dia ele já saiu curado de lá, entendeu? Já saiu da UTI. E aí depois eles foram me contar, falaram, chegou um lá ruim, deitou na tua cama, mas já saiu no outro dia. Daí falou, essa cama tá com uma unção aí da cura, né? Tá com unção, cara. E aí, cara, então passamos por esse processo lá, e quando eu vi a minha esposa, cara, naquele dia lá, assim, sempre veio, né, sobre todo aquilo que Deus tinha falado no meu coração 5 anos atrás. Naquele momento, assim, eu vi como era importante, né, a minha esposa na minha vida, a minha família, entendeu? Nos dias que a gente tá mal, cara, assim, o mundo todo continua rodando, as coisas continuam acontecendo. Mas pra tua família, cara, o tempo para, entendeu? O tempo para, as coisas param. Porque se um falta tudo, né? Então a família, ela foi feita para viver juntos, né, cara? E um complementa o outro, a família é muito importante, entendeu? E ali, assim, eu vi a força que tem uma família unida. Você imaginou, cara, se eu estivesse passando por esse processo, cara, quando a gente estava lá atrás, cara, com a família quase Imagine você diluída. Nossa, a gente cheio de mágoas, um com o outro. E tipo, cara, é impossível você passar por um dia ruim, cara, sem uma família. Quer dizer, pra mim, né? Eu acho que as pessoas até passam, mas assim, eu não me vejo passando por um dia ruim sem a família, sabe? Então eu te digo assim, você nunca sabe o dia que as coisas vão dar ruim pra você. Sim. Então assim, cara, cuida da tua família pra quando esse dia chegar, você conseguir sair, entendeu? Você só vai conseguir sair de um dia ruim, de um dia mal, eu costumo dizer assim, de um dia que deu tudo errado, quando você tiver do outro lado as pessoas que você mais ama e você saber que vale a pena você superar tudo porque tem alguém te esperando do outro lado, entendeu? O Viktor Frankl, né, então, no livro dele, que fala Em Busca de Sentido, sim. ele fala sobre isso, né? Ele fala a experiência, né? Vários campos de concentração, sim. né? Que ele passou, né? Como judeu, né? E tudo, né? Você deve ter já a li oportunidade de 2 ler livros também. dele, excelente. E ele fala, né? Que saber que tem alguém do lado de fora te esperando te dá um novo sentido pra vida, né, cara? Sim. Cara, uma das coisas, você citou o Viktor Frankl agora, uma das coisas que eu mais gosto de trazer o Viktor Frankl, quando eu li ele a primeira vez, eu li ele num artigo, e aí eu tava vendo, assim, o cara apresentando o Viktor Frankl. Eu falei, cara, como é que eu nunca tinha visto esse cara antes? E aí eu já tinha lido nessa época. Teve uma época da minha vida que eu comecei a ler bastante desenvolvimento pessoal. Então eu estava numa agência, nessa época eu não estava produtor ainda não. Eu estava numa agência de vendas, é uma das maiores aqui do Brasil, e eu era da parte de comunicação dessa agência. E, cara, eu vou ser bem sincero, eu era uma pessoa do Corrida dos Ratos. Que era tipo assim, Corrida dos Ratos total, não entendia nada de empreendimento, nem de empreender, sabe? E aí era sempre procurar uma melhor agência para eu trabalhar, porque eu era um cara que eu tinha um dom, e esse dom era para ser aplicado para os outros. Esse é meu propósito
desde quando eu saí da faculdade, durante a faculdade. Então, esse é o meu propósito. E todo mundo que é do meu ciclo, do meu nicho de trabalho, pensa nisso daí. Sim. E aí, a gente, nesse ritmo todo, eu fui nessa agência trabalhando. E aí lá era de vendas, cara. Aham. E nessa agência, cara, pra você ter noção, eu não sou um bom vendedor. Acho que hoje em dia eu consigo vender. Antigamente não era nada. Nada, simplesmente nada. Eu não conseguia nem me apresentar direito. Aham. E aí, hoje em dia, até demais, às vezes me apresenta, a galera, pô, cara, para de falar o que você faz, cara. Porque a gente tem um estilo de vida, pô, a gente encontra uns famosos, não sei o que, a gente se apresenta, o cara fica assim, ô, cara, que é esse cara aí? Aham. Então, mas eu aprendi tudo lá. Porque nessa agência de vendas, eles tinham uma biblioteca. Aí o cara falou, vocês querem ler os livros aqui? E eu comecei a ler, tudo que tinha livro lá, comecei a ler, né? Sempre gostei de ler, né? E aí eu lendo, e aí eu esbarrei no pessoal, no Thiago Brunet, que eu acho que você conhece, eu esbarrei no Flávio Augusto, daí eu comecei a ler esses caras, Primo Rico, comecei a ler o livro desses caras. A Natália Arcuri também, acho que eu cheguei a ler um pouco, mas assim, principalmente essa galera, o Thiago Brunet, que eu mais gostei, por causa desse contexto base religiosa, né? Que eu acho que o desenvolvimento pessoal é importante, mas eu acho que tudo desenvolvimento pessoal já tá na Bíblia, em Eclesiastes, em Provérbios, muita coisa está lá, né? Sim. Inteligência emocional lá fala de muita coisa que hoje em dia os caras sentam lá para discutir. E aí, voltando no Victor Frankl, quando eu li um artigo sobre o Victor Frankl, eu falei, cara, por que eu não conheço esse cara? E aí que eu linkei, que eu descobri que o Thiago Brunet, que esses caras todos, até mesmo aquele outro que eu gosto muito. Rebeca, qual é o nome daquele livro lá que a Hannah comprou esses dias? O Augusto Cury. Augusto Cury, ele era o leitor do Frankl, que estudou logoterapia, que é a criação do Frankl, né, da parte da terapia, da psicoterapia que ele criou, né? E aí, quando eu li o Victor Frankl, aí que eu li o livro dele, eu li tudo, e assim, eu recomendo pra quem tá assistindo a gente, leia, é muito fácil achar um PDF do Victor Frankl, e é baratinho, acho que por R$20 você compra. Cara, eu gosto muito do livro, né? Tipo, quem não tiver pesado, condição de ler, muito quem pesado. não tiver condição de ler o livro, pega o PDF e lê o PDF. Mas o livro eu gosto porque você faz anotação, sim, você rabisca, entendeu, cara? Você pega ali a celulose, você sabe, ali o papel, né? você fica naquele compromisso de acabar, entendeu? É prazeroso, né? Você é um desafio, né? Você vê que passou uma página, passou outra, tá chegando no final e tal. E, cara, um livro assim que mas sabe, eu acho que eu não terminei a parte do propósito. Essa daí é muito legal do Victor Frankl, porque o cerne dele é dizer que todo mundo, às vezes, não dá certo. Não é que não dá certo na vida só. Por exemplo, a vida da pessoa não anda porque ela não tá alinhada ao propósito dela. Um dos cernes que ele traz é isso. E aí, quando eu entendi isso, eu li, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Tô fazendo nada. Eu pego o meu talento, chego para outro e eu faço o talento pro outro. Então eu era o interceptor, claro que eu fazia um conteúdo legal, a empresa tinha resultado, como que eu fazia? Mas era só para os outros, eu não entendia que eu tinha que trazer aquilo que eu cresci. Deixa eu dar uma pimentada. Traz esse conteúdo aí pra gente. Deixa eu dar uma pimentada. Eu tenho certeza que o Lidere-se é isso também. Deixa eu dar uma pimentada nisso aí, que no Lidere-se a gente discute também, a gente tem um tempo lá no Lidere-se assim que a gente abre para perguntas e tal, e a gente vai fazendo essas trocas, tá? Mas olha só, o que as pessoas falam muito de propósito, né? Aí fala assim, cara, como que eu encontro o meu propósito? Você já parou pra pensar nisso ou não? Já. Qual é o propósito? Já. Então... Mas manda aí, como é que é? Você já viu que a gente não tem um propósito. Isso. A gente tem vários propósitos na vida. Uhum. Um deles é curar as pessoas. Exatamente. Sem curar, aquilo que você sente mais vergonha na tua vida, é aquilo que mais dói em você, é a cura para alguém. Por que isso? Você já viu que a cobra, né? Quando você faz a cobra, ela pica alguém. Qual que é o antídoto para curar a picada da cobra? O veneno da cobra. O próprio veneno da cobra. Só que em outra quantidade, né? Só que em outra quantidade. Perfeito. Então, percebe que se você tem algo lá dentro que te feriu e que está dentro de você, te gerando dor, e se você, por isso que é importante a cura emocional. Então, primeiro, identificar aquilo que mais te dói, aquilo que você mais, e normalmente aquilo que você mais tem vergonha de contar, é o que mais vai ajudar as pessoas. Interessante. Você descobre isso, e quando você descobre que essa dor você ainda não curou e você cura, você passa a ser remédio para os outros. Quando você descobre que a tua maior dor, depois que você cura a tua maior dor, ela é o remédio para milhares de pessoas que precisam desse antídoto que te curou, o teu propósito passa a ser a curar pessoas através daquilo que quase te matou, entendeu? E aí a tua vida se torna uma busca
inconstante, cara. Que não Entendi. tem mais fim para você levar para as pessoas o remédio. Porque nesse exato momento, você saber que tem coisas dentro de você, Juba, que te feriram na tua vida e todo mundo passa por esse Sim, processo. traumas. Feridas emocionais em você, que você curou hoje, você saber que tem milhares de pessoas que estão assistindo agora, que você poderia ajudar com aquilo que mais te dói. Interessante. Porque elas têm vergonha. A mesma vergonha que a gente sentia é a vergonha que essas pessoas sentem, que as pessoas estão nos assistindo. Só que elas não sabem como lidar com isso. E quando você mostra que existe um caminho, existe uma cura para aquilo que elas estão sentindo, você passa a fazer sentido para essas pessoas. Por isso que o Lidere-se, ele surgiu daí. Ele surgiu das dores emocionais que eu tive, daquilo que quase destruiu a minha família e a minha vida, para que eu possa levar para as pessoas esse mesmo antídoto para que elas não destruam as vidas delas. E aí eu entendi que quando eu liderava a minha vida, eu tinha acesso a todas as outras coisas. Então, em 5 anos, cara, eu atingi um patamar de plenitude hoje, que talvez eu levasse uma vida inteira e nunca ia saber o que era isso. Então, como eu achei esse caminho, o que eu coloquei no Lidere-se? Tudo aquilo que foi antídoto para as minhas dores e que eu passei por um caminho, eu coloquei lá para que as pessoas pudessem ter acesso. Então, o que é o Lidere-se? É um grande momento, uma imersão, onde as pessoas vão aprender a construir um caminho de vida saudável para que elas possam obter o resultado que elas quiserem e ter a plenitude da felicidade e ter suas vidas curadas também. Entendeu? Começando por esses princípios que eu falei aqui. Então, cara, o propósito, não existe um propósito na tua vida. Entendi. São vários, entendeu? Mas eu gosto da questão do propósito, mas é uma coisa que o próprio Victor Franco fala. As pessoas, elas confundem propósito e monetização. Vamos monetizar o propósito. Não é assim. O propósito, tanto que uma das coisas que o podcast é um negócio que eu gosto. Não tem nada a ver com, tipo assim, nem quero ganhar dinheiro com o podcast, mas uma das coisas que eu acredito é que, a partir do momento que eu me comunico com as pessoas, tô falando no sentido de criação de conteúdo. Quando você cria um conteúdo e eu uso o meu dom pra isso, as pessoas gostam do é completa, né? As pessoas são curadas, né? Meu conteúdo não vai ser um conteúdo só de, à toa. Não, é um conteúdo que vai desenvolver a pessoa. Existe um propósito, né? Pronto, olha aí. entendeu? Show de Existe bola. um propósito que a gente está fazendo. Para quê? Para chegar... Cara, por quê? Vai chegar num lugar, vai chegar pessoas, o que a gente está falando aqui, que a gente não teria oportunidade de ter essa conversa. É verdade. Mas vai chegar agora numa pessoa, talvez, que não tivesse condição financeira de ter acesso a nós, mas vai chegar lá, cara, num lugar, sei lá onde, entendeu? Essa nossa conversa. Essa ideia, né? E se você for de longe, tá assistindo, põe aí de onde você é, que né, chegou esse conteúdo para você. Põe ali embaixo, ó, sou de tal lugar, chegou para mim aqui, muito obrigado. Seja grato, né? Essas coisas recebe, porque a gente vai vendo que a gente tá levando, vai estimulando a gente a levar cada vez mais e ser mais também, às vezes, a gente fala de tantas coisas, a gente tem um assunto às vezes que você gosta mais, mas põe ali embaixo, ó, porque às vezes dando relevância para esse assunto, você fala, poxa, vamos falar mais vezes disso então? Eu já vou deixar o convite aberto aqui, já estamos já indo pro final, pessoal. Eu quero chamar o Davidson depois de novo, depois eu quero fazer um conteúdo também diferenciado, por exemplo, juntar 2 convidados para falar de um tema, entendeu? Porque o meu podcast é temas, então todos os podcasts vão ser temas, acho que muitos podcasts são assim também, mas a minha ideia era trazer uma conversa, que seja uma conversa, assim, eu te interrompi, você me interrompeu, essa é a ideia. Certo. Porque esse é o segredo, na minha opinião, de um bom podcast. E assim, a gente já faz bastante, então você conhece bastante, né? Mas assim, a minha ideia era trazer depois você com outro cara, que é o Diego Borba também. Depois a gente pensa aí numa brincadeira, né? Vai vir outros caras legais aqui também. Nós vamos fazer o Bigard, o cara vai vir aqui, cara. Nós vamos fazer com ele, cara. Nós vamos vai produzir. Então é um negócio legal, cara. Vamos alinhar. E pra fechar, uma pergunta até, eu vou jogar pra audiência aqui, que eu acredito que a galera tá doida pra saber. Mas eu sei que você já respondeu, mas vamos sintetizar aqui. Sabe como é que é o corte? Tá, a gente é maluco de corte. Vai. Como eu faço pra fazer dinheiro? É uma pergunta capciosa, mas é pro corte. Você pode... Eu sei que você já respondeu durante o podcast, mas responda pra gente, porque o fazer dinheiro é diferente de ter dinheiro, né? Tipo assim, as pessoas falam, eu quero ganhar dinheiro. Mas não é ganhar dinheiro só, é fazer dinheiro, né? Porque você pode ganhar, igual você falou mais cedo, 10 mil reais. Você vai manter esses 10 mil reais ou só ganhar só 10 mil reais uma vez no ano? Pô, não é a mesma coisa, né? De você ter os 10 mil reais todo ano. Mas traz pra gente esse conteúdo. Mas antes, só pra eu dar o gancho aqui, né, do pessoal aqui que patrocina a gente, do pessoal que é nossos parceiros aqui. Nós temos comer um chocolate aqui, vai lá. Isso aí, fica à vontade. Nós temos o nosso parceiro que é a Mr. Garimpo. Tá aparecendo aqui o arroba deles, é uma loja, que são os nossos vizinhos, o cara é meu amigo, o Rodrigo. E assim, a Mr. Garimpo é uma loja de roupa
Os caras são top. Os caras só tem coisa de marca. O shopping aqui no Shopping Cristal, essa loja. E se você quer comprar uma roupa tipo top, uma coisa de qualidade, montar às vezes o seu look, né? Você que é homem lá, só tem roupa masculina. Então, assim, pode vir nessa loja Mr. Garim, que você só vai achar coisa de qualidade, as melhores marcas, Calvin Klein, tudo, Polo, todas as melhores marcas assim que você às vezes nem conhece, ele lá tem. Então pode ter certeza que na Mr. Garimpo você vai encontrar o melhor look, o melhor set de roupas. Né? A gente tem que se vestir bem, né, cara? A gente tem que se vestir bem. E é isso aí, cara. Você segue a gente aí, pode acompanhar lá. Mas voltando, então, responde pra gente essa questão de como fazer dinheiro. Como fazer dinheiro, cara? Ó, primeiro, você vai conseguir ter dinheiro quando dinheiro não for, cara, o seu principal objetivo. Boa. Acho que fazer dinheiro tem a ver com ajudar pessoas. Cara, a escala do dinheiro se faz com escala. Né? Porque se você não tiver escala, você não vai fazer dinheiro. Você tem que ter um negócio que te permita escalar. Boa. E você só vai escalar aquilo que tem a ver com pessoas. E quanto mais pessoas você ajudar, mais retorno você vai ter. Então, seja lá o que for que você vai fazer, tudo aquilo que você for fazer tem que ter a ver com ajudar pessoas e o maior número de pessoas possíveis. Mesmo que seja um produto físico também. Alguém quer empreender só na área física. Sei lá, quer artesanato. Exatamente, cara. Tem que ter esse propósito, sabe? E aí, assim, ó. E aí eu vou de novo igual você fala no corte, né, cara? Você tem que pensar. Acho que não é à toa que tem esse negócio de pirâmide, é verdade, pensando, né, cara? Na pirâmide financeira daquela turma, né? Mas vamos falar não da pirâmide financeira, mas da seguinte pirâmide, que a gente teve até esse insight aqui, isso, né? Vamos pensar assim, ó. Você quer ter dinheiro, mas também quer fazer dinheiro, mas quer fazer dinheiro de uma forma saudável. Primeira base, cara, se conecta com Deus. Porque daí você vai encontrar propósito. Interessante, Depois, cuida das tuas emoções. Porque se você não cuidar das tuas emoções do mesmo jeito que você ganhar, você vai perder. Boa. Então você toma decisões emocionais e a emoção te tira de qualquer jogo. Entendeu? Muita gente com grandes projetos eu vi perder muito dinheiro e muitas coisas grandiosas na vida por causa das emoções. Entendeu? Então, primeiro, conexão com Deus, você encontra o teu propósito. Depois, você cuida das tuas emoções. Depois, você cuida da tua saúde física, porque sem saúde, você não faz nada. Depois, você cuida da tua família. Ah, mas ainda não sou casado, não tem... Tudo bem, mas, cara, você tem pai, tem mãe, honra teu pai e tua mãe, dê atenção à tua família, à tua casa. Cara, uma família eu tenho certeza que você tem. Então, cuida da tua família e dos princípios da família. Fez essas quatro fatias da pirâmide, né, esses 4 níveis da pirâmide, aí você vai estar conectado isso com o teu trabalho. Porque o teu trabalho vai ser responsável para dar manutenção em todas as 4 áreas da tua vida. E você conseguiu ter um bom trabalho que dê manutenção nas 4 áreas da tua vida, significa que se você consegue fazer isso é porque você está fazendo dinheiro. E Deus não vai deixar de te dar dinheiro, porque ele sabe que isso é importante para você dar manutenção nessas outras áreas. Só que para você estar conectado com a ponta, que é o dinheiro, você tem que ter uma base que é ele. Então, quando você cuida da base, que é a conexão com Deus, você vai fazer dinheiro, por quê? Porque Deus, ele vai te entregar tudo aquilo que é necessário para você cuidar daquilo que é mais importante. Boa. Show de bola. Olha, esse insight aí, com esse insight a gente então finaliza, né? Quero agradecer de novo aí, Davidson, por ter vindo aí, por tirar esse tempo, né? Deu quase 1h20, né, Rebeca? Nossa, você fala, hein, Gilma? Você gosta, hein? A gente foi longe. Mas, ó, agradeço bastante. Tenho certeza que quem tá ouvindo vai gostar bastante. Segue a gente, né? Segue o Davidson, o seu arroba tá aparecendo aqui. E tamo junto, pessoal. E, ó, segue a Mr. Garimpo também, não esquece de seguir lá o pessoal, que eu tenho certeza que vai ser bem bacana e assim, ajudar quem tá ajudando no início, né? Porque quem tá com a gente no início, né? E uma coisa importante que você tá falando, Juba, ó, pessoal, tenha visão além daquilo que você pode pegar, aquilo que você pode além do material, entendeu? Por quê? Tem muita gente que depois que as coisas estão dando certo, quer ser parceiro, quer ser sócio, já aparece. quer ser patrocinador, né?
E as coisas, a vida muda, a vida é uma grande roda gigante. Às vezes você está em cima e às vezes você está embaixo. Então aprenda a fazer parte dos grandes projetos no começo, que eu tenho certeza que quando ele for grande você vai estar junto, beleza? Boa, é isso aí, gente. Muito obrigado. Tamo junto, até mais, pessoal. Com Valeu, Deus. obrigado. Falou.